Olá pessoal, neste vídeo eu vou resolver exercícios sobre o tema nomenclatura de cartas. Só para recapitularmos o assunto, né? Nesta imagem a gente tem uma carta com a nomenclatura, vou botar minha caneta aqui, com a nomenclatura SF22. E sempre que a gente tem uma nomenclatura que termina no fuso, estamos na escala 1 para 1 milhão. Ok? Esta região, definida por este retângulo, que tem 6 graus de extensão longitudinal por 4 graus de extensão latitudinal, é um retângulo, uma unidade da Carta Internacional ao Milionésimo e, portanto, está na escala 1 para 1 milhão. Já nesta figura, quebramos o retângulo em 4 partes, adicionando a nomenclatura V, X, Y, Z. Portanto, cada uma dessas partes está na escala 1 para 500 mil. Nesta figura, nós quebramos, né? Cada uma das partes, aqui eu vou dar enfoque nessa SF22V, olha só. Adicionamos então a SF22V, o limite dela é isso aqui, né? Tá? Então, adicionamos a nomenclatura A, B, C, D em cada uma das partes quebradas e essa regiãozinha pequena está na escala 1 para 250 mil. O mesmo foi feito, por exemplo, para as outras regiões aqui. Então, onde aqui termina com X, SF22X, então SF22X A, B, C ou D. Aqui é a mesma coisa, ó, A, B, C ou D. Né? O processo se repete aí, tá? Então, cada pedacinho desse na escala 1 para 250 mil. Aqui quebramos mais uma vez, tá? E essa é a etapa em que a gente quebra em 6 partes. Então, de 1 para 250 mil, por exemplo, essa SF22VA foi quebrada, ó, vamos destacar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Foi quebrada em 6 partes, então VA1, VA2, VA3, VA4, VA5, VA6, e cada pedacinho desse está na escala 1 para 100 mil, certo? No próximo slide eu vou quebrar esta quadrícula aqui, ó, SF22VD2. Só estou quebrando uma quadrícula diferente porque não tínhamos nessa região aqui, não temos no banco de dados do IBGE a quebra respectiva a essa área. Então, vou quebrar esse pedacinho aqui, ó, SF22VD2. Então, ó, SF22VD2 está aqui destacado. Então, o VD2 agora eu quebrei em 4 partes, terminando com 1, 2, 3 e 4, certo? E cada pedacinho aqui está na escala 1 para 50 mil. E, finalmente, a última quebra. Agora, cada pedacinho aqui eu quebrei o VD6, ó. Desculpa, o VD61. Então, o VD61 foi quebrado em noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. E cada pedacinho desse está na escala 1 para 25 mil, tá? Então, essa retomada aqui das quebras é só para lembrar vocês. Então, aqui eu tenho as quebras V, X, Y e Z em 4 partes. Aqui eu tenho as quebras A, B, C, D, também em 4 partes. Aqui eu tenho as quebras em 6 partes, números romanos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui tenho as quebras 1, 2, 3 e 4. E por fim as quebras
noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste. Estou repetindo isso para ajudar na assimilação de vocês, ok? E o processo termina aqui, nas cartas 1 para 25.000. A nomenclatura não avança para escalas maiores, tá? Então, a nomenclatura é definida na escala, a partir da escala 1 para 1 milhão até 1 para 25.000. Vamos então ao primeiro exercício. Dada a nomenclatura SD23, obtém as coordenadas do limite da carta e sua escala. Escala é direto, né? Quando a nomenclatura termina no número do fuso, tá? A resposta para a escala é 1 para 1 milhão. Não tem nem que pensar, tá? Agora, as coordenadas do limite da carta. Primeiro, sei que estou no hemisfério sul, certo? Então, eu vou contar a partir do Equador, então aqui, ó, 0 graus de latitude, tá? Eu vou contando de 4 em 4 no hemisfério sul, tá? Então, menos 4, menos 8, menos 12 e menos 16 de latitude. Então, a primeira faixa abaixo do Equador eu coloco a letra A, a segunda eu coloco a letra B, a terceira a C e depois a D. Vou no alfabeto aqui normal, tá? Na ordem crescente. Então, como aqui está dizendo D, significa que a faixa de latitude dessa carta aqui está entre menos 12 e menos 16 graus, tá? Agora, o fuso, tá? O fuso tem duas formas, né? Na verdade, se você memorizar que o fuso 22, tá? Que é o fuso do Paraná, boa, praticamente o Paraná inteiro, exceto algumas cidades ali do extremo oeste, Foz e algumas cidadezinhas pequenas, tá? Então, se você memorizar que o fuso 22 está boa parte do Paraná e que ele fica entre menos 54 e menos 48 de longitude, tá? Você vai lembrar que o fuso 23 é o que vem na sequência, né? Então, o 22 está aqui, o 23 é o próximo, tá? Então, se o 22 vai de menos 54 a menos 48, o próximo vai de menos 48 a menos 42. E aí a gente já tem a resposta para os limites de longitude da carta e aqui os limites de latitude da carta SD23, tá? Tem uma formulinha, caso você não lembre-se do fuso, tá? Que é a seguinte: o fuso vai ser a parte inteira, tá? Dessa continha aqui, ó, 180 mais a coordenada de longitude dividido por 6 e soma mais 1, tá? Isso é para o caso em que você tem a informação da longitude, tá? Aqui é o contrário, aqui você já tem o fuso, certo? Então, é o seguinte, você pode... Então, você pode simplesmente esquecer esse arredondamento para números inteiros, digamos assim, e jogar o 23 aqui na equação, tá? Então, você pode colocar aqui, ó, 23, deixa eu resolver aqui nesse pedacinho a parte, 23 igual 180 mais a longitude dividido por 6 mais 1. Então, você esqueceu a parte inteira aí. Aí, o 1 passa subtraindo para o outro lado, então você vai ter 22 é igual a 180 mais lambda dividido por 6. Multiplica aqui, você vai ter 132 igual 180 mais lambda. Passa o 180 subtraindo, então
132 menos 180 vai dar menos 48, igual a lambda. Então, observa que o que ele deu aqui, o menos 48? É o extremo esquerdo, tá? O extremo esquerdo do fuso. Aí, para o extremo direito, basta você somar mais 6, tá? Então, se a gente aplicar essa equação esquecendo a parte inteira, a gente vai obter o extremo esquerdo, tá? A longitude do extremo esquerdo do fuso, que seria essa aqui. E aqui, o da direita é só somar mais 6, ok? Então, aqui a resposta, né, para esse exercício. Primeiro que a escala é 1 para 100.000. A latitude a gente tirou aqui da faixa D, então vai de menos 12 a menos 16, e a longitude vai do fuso menos 48 a menos 42, certo? Então, está aqui a resolução desse exercício. Aqui a gente tem um outro exercício em que temos uma nomenclatura e é pedido as coordenadas do limite e a escala novamente. Então, aqui para a escala, né? A gente sabe que até o fuso a gente está na escala 1 para 1 milhão. Depois a gente, com a primeira letra, com o primeiro termo aqui, a gente vem para 1 para 500 mil, 1 para 250 mil e no final a gente chega a 1 para 100 mil. Então, a resposta da escala aqui é 1 para 100 mil, tá? Já vi até questão de concurso sobre isso, gente, pedindo a escala a partir da nomenclatura, tá? Quando você sabe, é uma coisa bem simples de responder, quase automática, mas quando você nunca viu isso, não responde de jeito nenhum, né? Limites da carta. Então, lá, SF22. Então, estou de novo no hemisfério sul, tá? Só que agora eu estou na faixa F de latitude. Então, vou começar de novo aqui. Sempre eu gosto de colocar aquela figurinha, porque eu já vi muita gente tentar contar na cabeça isso e errar, porque confunde, troca qualquer coisinha, tá? Então, coloca ali de 4 em 4 até você achar exatamente a faixa que você quer. Você quer saber do F, então menos 12, menos 16, menos 20 e menos 24 graus, tá? Então, já achei aqui a faixa de latitude. O fuso 22, já tínhamos falado disso no exercício anterior, né? Vai na longitude menos 54 a menos 48. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo um esqueminha para a gente fazer as quebras, tá? Então, menos 54 a menos 48. E aqui temos de menos 20 a latitude até menos 24. Ok. Fazemos a primeira quebra, tá? Lembre, então, que a gente tem V, X, o Y está aqui e aqui é o Z. Então, eu vou quebrar o Y, porque a nomenclatura diz aqui que eu tenho o Y. Agora, eu vou quebrar em 4 partes, tá? A, B, C, D é que eu quero quebrar. Então, aqui eu já vou quebrar em 6, porque agora é a parte dos romanos. Lembra sempre que os números romanos são quebrados em 6 partes, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos colocar as coordenadas para a gente chegar aos limites deste pedacinho aqui, que é o que o exercício está pedindo, tá? Então, eu coloquei todas as quebras, agora eu vou só colocar as coordenadas para chegar aos valores aqui que eu preciso. Então, para a latitude, ó, menos 20 a menos 24, o ponto médio aqui é menos 22 graus, tá? Então, menos 22 aqui, menos 24 aqui. Essa linha aqui é o menos 23, ponto médio de novo, tá? E menos 23 aqui, menos 24 aqui, aqui é menos 23,5.
5 graus. Ok? Então, para a latitude, já sei, ó, está entre menos 23 e menos 23,5. Agora, vamos fazer para a longitude. Ponto médio aqui, menos 51. Tá? Ponto médio, de novo, entre menos 51 e menos 54, eu vou ter menos 52,5. Aqui. Tá? E aqui, ó, a gente tem 1,5 graus, certo? Então, essa longitude a oeste aqui da carta que eu quero é menos 51,5. Tá? Então, a resposta é o seguinte. Para latitude, a carta está entre menos 23 graus e menos 23,5 graus. Certo? E para longitude, a carta está entre menos 51 graus e menos 51,5 graus. Ok? Então, essa é a resposta do exercício. Então, a gente vai observar aqui que uma carta na 1 para 100 mil, na escala 1 para 100 mil, ela tem o quê? Amplitude, tá? Quando a gente diz amplitude, é a diferença, né? Ou extensão aqui. Extensão latitudinal de 30 minutos, ou meio grau, né? Certo? E longitude, extensão longitudinal também de 30 minutos ou meio grau. Beleza? Isso não está sendo perguntado no exercício, mas só para ir conectando aí as informações que a gente viu na aula teórica. Ok? Vamos para o próximo. Agora, o exercício é diferente. É dada a escala, 1 para 100 mil, é dado um ponto, tá? As coordenadas de um ponto. E a pergunta é, qual é a nomenclatura? Como é que a gente faz isso? Vocês vão perceber que, pela escala, a gente vai ter um limite para as quebras. Então, a gente vai quebrando até chegar nessa escala aqui, tá? E pelas coordenadas, a gente vai se orientando para saber em qual parte a gente deve quebrar, em função da localização desse ponto aqui. Bom, vamos começar então. Aqui a gente está com 23 graus, então eu vou aproveitar o esqueminha do exercício anterior, ó. 23 graus sul, né? Então eu vou começar aqui, eu sei que a minha nomenclatura vai começar com S, porque eu estou ao sul. 23 graus de latitude, tá? Então 23 graus, ó, tá aqui nessa faixa do F também. Então vamos colocar aqui o F. Tá? SF. O fuso, 52 graus. 52 graus também está aqui no fuso 22, né? Está entre menos 48 e menos 54. Então, fuso 22. Ok, até aí tudo bem. Então, vamos começar aqui montando de novo as quebras. Tá? Então, a gente sempre faz isso para determinar a quadrícula da Carta Internacional ao Milionésimo. Então, a gente sabe que aqui latitude vai ser de menos 20 a menos 24, tá? Porque é a faixa aqui em que está o valor de menos 23 graus, né, que é o sul. A longitude, então, fica menos 54 a menos 48, tá? Que é a faixa onde está o menos 52. Beleza, vamos fazendo as quebras, então. Tá? Então, colocamos aqui, a gente já vai colocando os pontos médios, conforme for fazendo as quebras para a gente se orientar, tá? Então, aqui é menos 51 graus, ok. Então, ó, vamos pensar aqui nesse ponto de latitude. Menos 23 graus, eu sei que está em uma dessas duas, está na linha de baixo, né? Em uma dessas duas colunas, porque o valor é menos 23. Então, menos 23 está entre menos 22 e menos 24. Eu sei que eu vou ter que quebrar essa quadrícula ou esta, tá? E a longitude é menos 52 e alguma coisa. Então, eu sei que eu vou quebrar aqui.
tá? Então, observa que o ponto ajuda eu definir onde é que eu vou fazer as quebras, tá? Vamos colocar novamente os valores aqui dos pontos médios, menos 23, e aqui, menos 52,5. Vamos ver novamente. Então, menos 23,54. De novo, está embaixo, né? Porque é um valor aqui que é menor que menos 23, quase chegando no menos 24. Então, estou em uma dessas duas quadrículas. Aqui eu tenho 52 graus e 39 minutos, né? Isso aqui seria 52 graus e 30 minutos, tá? Então, menos 52 e menos 39 tá nessa parte aqui. Então, é aqui que eu vou quebrar. Então, vamos lá. A, B, C e D, certo? Aqui vai ser menos 23,5, tá? E aqui vai ser... Opa, peraí. Agora eu tô na fase do... Eu já quebrei... Ó, eu não coloquei as letras, acabei me perdendo um pouquinho aqui. Vamos voltar aqui, que aqui não é... Agora eu já tô na 1 para 100 mil, né? Porque, ó, eu fiz a quebra do VX, a gente viu que quebrou essa parte, então é o Y. Vamos corrigindo aqui para ficar mais fácil. Aqui seria o Z, então eu quebrei o Y, tá? Aí a gente tem o A, B, a gente viu que foi necessário quebrar aqui, não é? C e D. Então, a gente quebrou o C. Vamos aqui no C. Beleza. E, finalmente, agora a gente já tá, ó, 1 para 1 milhão, 1 para 500 mil, 1 para 250 mil. Agora já é a fase de quebrar em 6. Tá? Se você guardar que a 1 para 100 mil é aquela que vai que a extensão é 30 por 30 minutos, né? Eu percebi aqui que eu estava cometendo um errinho aqui na quebra, porque eu tenho 1,5 grau aqui. 1,5 grau eu não quebro nessa etapa, eu não quebro em duas partes, eu quebro em 3, de 30 minutos, né? Então, vamos ver aqui em qual dessas faixas vai se encontrar o ponto, tá? Menos 23,54 está de novo embaixo aqui, tá? Então, não é nenhuma das faixas de cima. 1, 2 e 3 não é, tá? Vai ficar embaixo 4, 5 ou 6. Aqui eu tenho menos 52 graus e 39 minutos. Então, aqui eu tenho menos 52 graus e 30. Aqui já vai ser menos 53, certo? Então, a minha carta que contém o ponto com essas coordenadas aqui tá nesse pedacinho, tá? 3, 4 aqui, 5. Então, a resposta é 6. SF22, YC6, tá? É dessa forma que a gente resolve exercícios parecidos com esse. Bom, na prática, gente, só para entender um pouquinho, né? Esse exercício anterior, quando a gente tem a nomenclatura e quer saber os limites, né? Para aqueles casos assim, bom, será que um ponto de interesse do meu estudo está nessa carta ou não está? Às vezes você não tem a carta na mão na hora para olhar direto os limites. Você tem, sei lá, alguém te passou e falou, tem disponível aqui uma carta com essa nomenclatura, serve para você? Tá? Então, esse seria o caso de você ter a nomenclatura e ver se o ponto ou a área de interesse está naquela carta, cuja nomenclatura você sabe. Esse exercício aqui é o contrário, você tem o ponto e você quer descobrir a nomenclatura para então procurar a carta, tá? Então, a partir do ponto, que poderia ser uma área também, que a gente teria que olhar, né, para, sei lá, 2 pontos em diagonal, por exemplo, né, para definir uma área assim, tá? Mas aí você teria que olhar sempre para os dois para saber se em qual quadrícula aí, ou em qual regiãozinha, em qual carta, de qual escala, você teria que ir fazendo as quebras. E aí, a partir disso, você consegue chegar na resposta que é a escala. Certo? Bom, de exercícios são esses que eu preparei para corrigir, para resolver com vocês. Vocês terão outros para resolver disponíveis no Moodle. Qualquer dúvida, entrem em contato. Pratiquem.
Não é difícil, só uma questão de se acostumar aí com as nomenclaturas e as quebras, tá? E depois isso passa a ficar mecânico, ok? Desejo a todos bons estudos.